O meu nome é Alexandre Botelho, sou evangelista. Nós vamos falar sobre a trilogia da trasladação, que tem que ver com a bibliologia do advento. Mas o que quer dizer tudo isto? Nós usamos o termo a bibliologia do advento porque o termo bibliologia tem que ver com o estudo da Bíblia e a sua relação com uma doutrina extremamente importante que tem que ver com a volta de Jesus. Só no Novo Testamento nós encontramos em torno de 318 referências com respeito à volta de Jesus. Não devemos deixar por menos de considerar todas as implicações que tem que ver com esta maravilhosa promessa dirigida à Igreja de Deus. A trilogia da trasladação tem que ver com aquilo que está intimamente relacionado com o advento. É por isso então que nós vamos estar considerando os três aspectos que tem que ver com este momento glorioso da trasladação quando da volta de Jesus Cristo. Eu me refiro à terceira mensagem angelical de Apocalipse 14. Eu me refiro ao braço direito da terceira mensagem angelical, que tem que ver com a mensagem da justiça pela fé. E eu me refiro ao braço direito da terceira mensagem angelical, que tem que ver com a reforma de saúde. Nós então vamos considerar estes aspectos importantíssimos numa compreensão plena do advento de Cristo. Para tanto, nós vamos dividir esta palestra em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a terceira mensagem angelical no contexto da adoração e obediência. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o coração da terceira mensagem angelical no contexto da justiça de Cristo pela fé. E no terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre o braço direito, que tem que ver com a reforma de saúde, que também tem sua extrema importância no contexto de todo o corpo da terceira mensagem angelical. Que Deus te abençoe ricamente, que você agora fique atento, é o nosso desejo e a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28, nós temos a seguinte citação: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós temos aqui a razão por que Jesus Cristo virá pela segunda vez. A razão é que ele, tendo oferecido a sua vida como uma oferta pelo pecado, quando do seu primeiro advento neste mundo, e o propósito era tirar os pecados, ele então aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E o interessante, ele se manifestou quando do primeiro advento, não para tirar o pecado de todos. Não que esse não fosse o propósito, mas as Escrituras declaram para tirar os pecados de muitos. Muitos porque, infelizmente, nem todos crerão que o sacrifício de Jesus é uma oferta pelo pecado em favor da salvação da humanidade. Então, quando da segunda vinda, ele virá a este mundo para salvar aqueles que creram no seu evangelho, aqueles que creram na sua palavra, aqueles que creram no seu nome, aqueles que permitiram que através de sua obra expiatória tirasse os seus pecados. Então é em favor destas pessoas que Cristo se manifestará pela segunda vez, a fim de os salvarem e então darem a eles a recompensa da vida eterna. Agora, o que tem a ver tudo isto com Apocalipse capítulo 14 ou a terceira mensagem angelical? Vamos então considerar a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14. Apocalipse 14 divide-se em 3 partes. Do verso 1 ao verso 5, nós temos a visão dos 144 mil trasladados. Já dos versos 6
ao verso 13, nós temos as 3 mensagens angelicais. E dos versos 14 ao verso 20, nós temos o advento de Jesus como consequência do cumprimento da sua promessa. Se colocados na ordem sequenciais de eventos, teremos um quadro completo dos acontecimentos, compreensão lógica dos mesmos e uma noção da solenidade deste tempo. Ou seja, a proclamação das 3 mensagens angelicais preparará um povo para o segundo advento de Jesus Cristo. O segundo advento de Jesus Cristo fará com que o quê? Essa classe de pessoas preparadas, unida àquela classe que ressurgirá por ocasião do toque da última trombeta, seja então o quê? Trasladadas e levadas à glória eterna. E então, quando entra em cena a visão dos salvos ali no Monte Sião, conforme visto por João em Apocalipse 14. Mas note só, a visão dos salvos na eternidade, bem como o advento de Jesus que precede este momento, não terá lugar enquanto as 3 mensagens de Apocalipse não forem proclamadas, não forem compreendidas, não forem alcançadas através da pregação. Nós temos na primeira mensagem angelical de Apocalipse 14, versos 6 e 7, um apelo. Nós temos ali da parte de Deus um apelo para que os homens o temam e deem-lhe glória. Nós temos ali um apelo, um chamado à verdadeira adoração. Na segunda mensagem angelical, Apocalipse 14, verso 8, nós temos uma denúncia. Ou seja, ao passo que a primeira mensagem angelical vem apelando aos homens a uma verdadeira adoração, na segunda mensagem nós temos uma denúncia da parte de Deus em relação aos seus ouvintes. E já na terceira mensagem, dos versos 9 ao 13, nós temos uma advertência sobre aqueles que, ao rejeitarem o apelo da primeira mensagem angelical com respeito à adoração, vão se submeter a uma falsa adoração. E então nós passamos a compreender a importância da segunda mensagem angelical no aspecto da sua denúncia com respeito a um falso sistema religioso evangélico que tem como propósito desviar as pessoas da compreensão devida das implicações da terceira mensagem angelical. Diante então destas 3 mensagens, nós temos 3 perguntas. Quem é este Deus que a primeira mensagem angélica nos apresenta? O que é Babilônia que a segunda mensagem angélica denuncia? Adoro o Deus certo no dia certo, que tem que ver agora com a advertência da terceira mensagem angelical? Vamos então às devidas respostas a estas perguntas. Com respeito a Deus, como apresentado na primeira mensagem angelical, Deus único, o Pai. Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 29, nos disse o seguinte: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês notem aí, entre colchetes, a palavra Echad, que está no original. Esta palavra, ela tem que ver com um, único. E nós temos aqui então o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que o quê? Deus, o nosso Deus é o único Senhor. E estas palavras são ditas pela própria boca de Jesus Cristo. Ele ainda continua dizendo no outro texto, em Mateus capítulo 27, verso 46, e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos ali Jesus Cristo na cruz do Calvário se dirigindo a uma pessoa. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Numa hora de maior sofrimento, de sua maior agonia, Cristo solta um brado de angústia e se dirige a um ser supremo. Esse momento passa,
Jesus Cristo sucumbe ante a cruz do Calvário por conta dos nossos pecados, mas ao terceiro dia, conforme ele próprio havia dito, ele ressuscita. E ali então nós temos alguns dos seus discípulos indo ter com ele. E então, quando nós, ali no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 17, nós lemos o seguinte: Cristo se dirigindo a uma pessoa, disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus Cristo, ressuscitado, declara que ainda não havia subido ao céu. Então ele diz ali a Maria que vá de encontro aos discípulos e diga-lhes, ele ainda não havia subido para o Pai e o Pai dos mesmos, os discípulos. Ele ainda não havia ido para o Deus dele e o Deus dos discípulos. O mesmo Deus que ele havia clamado lá da cruz do Calvário, o mesmo Deus que durante o seu ministério ele havia dito ao povo de Israel ser o único Deus. E agora, quando na ilha de Pátimos, João está ali recebendo as revelações, Cristo revela o seguinte para ele, em Apocalipse capítulo 3, versos 12 e 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Por esses textos aqui, meus queridos, nós passamos a entender que Jesus Cristo tem um Deus. Por esses textos aqui fica claro, ele próprio declarou certa vez, é maior do que ele. Porque ele disse, o Pai é maior do que eu. Considerando então tudo isto, nós passamos então agora a considerar as epístolas escritas pelos discípulos de Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16, 27. Nós então vemos aqui o quê? Duas personagens. O único Deus, que o próprio Cristo declarara durante o seu ministério. E agora Paulo se refere a Jesus Cristo. O apóstolo Tiago também não vai fazer diferença, porque ele vai dizer lá em Tiago, versos 1 e 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, mais duas personagens. O apóstolo Pedro também vai nos dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passo a entender que Pedro entendeu perfeitamente o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo João também não vai ficar atrás. Na epístola segundo João 3 vai nos dizer, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Mais uma vez, duas personagens. A primeira mensagem angelical faz um apelo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos aí um chamado à adoração. E a adoração implica numa deidade. Então, a grande pergunta, como nós fizemos a princípio, quem é este Deus? Vamos prosseguir. O Pai Celestial. Nós vimos lá João afirmando que Deus o Pai seja bendito e também Jesus Cristo o Filho. Vamos então considerar aqui a figura do Pai. Jesus nos diz, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós estamos então repetindo esse texto. Agora vem Cristo novamente no Evangelho de João, capítulo 17, verso 13, e nos diz, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note só, meus queridos, se você for lá nessa referência bíblica, você vai ver um texto anterior, dizendo assim, e a vida eterna é esta. O que os cristãos buscam não é a vida eterna? Se há uma coisa importante para os cristãos é a vida eterna. E Cristo está dizendo que o quê? O conhecimento para se alcançar este propósito que todos os cristãos
eu creio, tem no seu íntimo, eles precisam o quê? Conhecer duas personagens. Primeiro, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Estas palavras aqui não são palavras de qualquer homem, não, gente. É o próprio Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, livrando-nos da condenação eterna, e que agora, através dele, nós obtemos a vida eterna. É o próprio Senhor nos dizendo. E se ele nos disse isso, ele estava muito bem consciente, e como ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão através dele, olha, vamos seguir a receita. Vamos seguir a receita. Cristo dá contínua ênfase nos evangelhos a este único Deus como sendo seu Pai. As cartas apostólicas começam discorrendo sobre o único Deus, o Pai e seu Filho Jesus. O Apocalipse inteiro revela o Deus único e o Cordeiro. Esses dias eu peguei a minha Bíblia, Apocalipse 1, até o último capítulo, 22. Eu considerei ali todos os pontos que fala de Deus o Pai e de Jesus Cristo o Cordeiro, o Filho. Interessante, gente. De ponta a ponta, você vai ver no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, e ele começa assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual quem? Deus lhe deu. E por daí em diante você vai perceber o quê? Deus o Pai e Jesus o Cordeiro. E constantemente Jesus se referindo a Deus o Pai como seu Deus, o seu Pai. Cristo está aí buscando, através desta revelação do último livro das Escrituras Sagradas, nos conscientizar com respeito à importância da verdadeira adoração. Qual é a relação disso com a santa lei de Deus? E deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. Êxodo 31, verso 18, e então Êxodo 32, verso 16. O primeiro mandamento da lei de Deus defende um único Deus, mim. Note que lá está no singular e não no plural, ou seja, não vários, nós. Deus o Pai escreve a lei, porém a entrega a Moisés através do anjo do Senhor, seu filho, cujo nome está nele, Senhor. Então vamos começar a deixar aqui algumas questões bastante claras. Quem escreveu a lei? Deus. Qual a relação de Jesus Cristo com este fato? Então é que nós vamos ver na sequência. O anjo do Senhor. O mesmo livro de Êxodo, no capítulo 23, versos 20 e 21, nós vamos ler o seguinte: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a sua ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Nós temos aqui Deus dizendo a Moisés, seu servo, que haveria de enviar um anjo para que o guardasse pelo caminho, para que, enfim, os conduzisse naquela peregrinação. E Deus então exortou a Moisés dizendo que o quê? Que não provocasse a ira dele, porque ele não perdoaria a rebelião do povo. Por quê? O nome dele, Deus, estaria sobre este anjo. Então veja bem, meus queridos, quem é este anjo? O próximo texto vai nos dizer o seguinte, Deuteronômio 18, 17 e 19. Então o Senhor me disse: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e poreis as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Nós temos aqui então mais uma vez Deus dizendo a Moisés que vai enviar um profeta, como ele, como Moisés. Esse profeta vai sair do meio do povo ali, do povo de Israel. E a ordem de Deus é que o quê? Que o povo ouça tudo o que esse profeta disser. Porque aquele que não ouvir as palavras deste profeta, Deus vai requerer. Por quê? Deus torna a repetir, o meu nome vai estar nele. Agora,
Onde nós queremos chegar com tudo isso? Você deve estar aí questionando. Jesus Cristo, o profeta. O texto nos diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. E um outro verso vai nos dizer ali no outro capítulo do mesmo evangelho: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja bem, gente, Cristo está dizendo que ele veio no nome de quem? Do Pai dele. E ele está dizendo que se o povo cresce em Moisés, creriam nele, porque Moisés escreveu a respeito dele. Então, voltando lá atrás, Deus revelou para Moisés que enviaria o quê? Um profeta, e que neste profeta estaria o nome de quem? Dele. E nós vemos agora Cristo, o profeta, dizendo o quê? Que ele veio no nome de quem? Do Pai dele, Deus. E nós vemos agora as pessoas testemunhando que esse, de fato, verdadeiramente, é o profeta que devia vir ao mundo. Um outro texto, João Batista, Pedro, Marta e o próprio escritor do evangelho citado vão testificar ser o profeta Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Sim, o anjo do Senhor encarnado. Então nós podemos conferir em João 1:34, 6:69, 11:27 e 20:31. Ou seja, nós vemos aqui o Novo Testamento clareando o Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento é profecia. O Novo Testamento é cumprimento. É um lançando luz sobre o outro para que haja uma plena compreensão por parte do povo de Deus na terra, a fim de compreender as implicações da terceira mensagem angelical e a sua relação com a trasladação e o segundo advento de Jesus Cristo. No contexto do fator adoração. O nome do Pai no Filho. Eis que eu envio um anjo diante de ti, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, 20 e 21, como nós já lemos. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Salmo 45, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, e por aí vai. Isaías 9, verso 6. Jesus Cristo é Deus? Mas a Bíblia não fala do Deus único, o Pai? Espera aqui, você está querendo chegar aonde? Vamos continuar deixando a palavra de Deus falar. Em Hebreus, no capítulo 1, temos a razão de Cristo ser chamado também de Deus, pois ele herdou tal nome. Por quê? Primeiro, é filho do Pai, sendo gerado no céu e depois na terra. João 3,16. É a expressa imagem de Deus, seu Pai. Colossenses 1,15. Deus faz tudo, o mundo, através dele. Colossenses 1,16. O Deus único decidiu que assim seja, assim o é. É por isso que nós também podemos nos dirigir a Cristo como Deus, mas não que ele seja o Deus único. Por ser filho do Pai, ele herdou esse nome do Pai, porque ele tem os atributos do Pai, do Deus único. Por quê? Ele é substância da substância, natureza da natureza. Ele foi gerado do Pai. Ele possui divindade. Agora, nós precisamos separar as coisas, que é uma confusão que tem havido aí. Porque senão o próprio Cristo vai se contradizer quando ele se dirige ao seu Pai como o único Deus. E a adoração? Adoração ao Pai e ao Filho única e somente. Jesus Cristo continua nos dizendo em Lucas 4:8. Respondeu-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás? Aqui Jesus está dizendo que somente a Deus nós devemos adorar. Satanás, ele queria ser adorado. Ele desejou ser adorado no céu, não conseguiu. Ele invejou a Cristo, foi lançado por terra, e aqui na terra ele vai buscar alguma forma de alcançar esse intento, ser adorado. Por quê? O cerne do grande conflito, meus queridos, jaz no fator adoração, conforme a terceira mensagem angelical nos revela, tanto a primeira mensagem quanto a terceira. Nós precisamos sim estudar este assunto, para que nós não incorramos no erro de estar adorando algo que não deve. Por isso precisamos sim entender quem é este Deus apresentado na primeira mensagem angelical e qual a relação do Cordeiro de Deus com esta personagem.
Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Mateus 14, 33. Cristo deixou bem claro que a adoração é a Deus e, por tacada, ele também deve ser adorado. Por quê? O texto é claro, ele é o Filho de Deus. O nome do Pai está nele. É digno, sim. Um outro texto, Apocalipse 4:10. Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam. Se você analisar o capítulo 4 do livro de Apocalipse, você vai ver um trono, e assentado neste trono está o Deus único, o Pai Celestial. E se você agora continuar analisando esse texto, esse assunto no capítulo 5, versos 13 e 14, ele prossegue, porque no capítulo 4 é nos apresentado Deus, Pai, o único. E no capítulo 5 vai apresentar uma segunda personagem. Lá nos diz o seguinte: ao que está assentado sobre o trono, que foi o que nós vimos no capítulo 4, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre, e adoraram. No livro do Apocalipse, nós temos ali a adoração sendo dirigida contínua e unicamente a duas personagens, o Deus único e o Cordeiro. Porque, conforme Hebreus, o Pai assim determinou. A adoração é dirigida assim, ao Pai e ao Filho, única e somente. Porque há ênfase nesse aspecto? Porque nós vamos compreender mais adiante a razão da denúncia da terceira mensagem angelical em relação aos falsos adoradores, em relação a uma falsa adoração. O nome do Pai e do Filho nos adoradores verdadeiros. Isso daqui é importante, para vocês verem como que afeta o crente a questão da adoração. Isso é sério, gente. Isto é sério, isto é grave. Olha o que nós vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 3, versos 12 e 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versos 12 e 13. Nós temos aqui Cristo dirigindo estas palavras, pedindo para que o apóstolo João registre as mesmas, e ele está dizendo aqui uma questão bastante importante. Ele está dizendo que vai escrever sobre os salvos o nome dele, o nome do Pai dele e o nome da Nova Jerusalém. Apocalipse continua nos trazendo mais informações com respeito a essa questão do nome do Pai e do Filho nos adoradores verdadeiros. Leiamos agora Apocalipse 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu Pai. Apocalipse 14, ali onde estão as três mensagens angelicais. Quando então nós vemos os salvos ali no Monte Sião, os 144.000, nós vemos que na testa dos mesmos está escrito uns nomes. Quais são estes? O nome do Pai e o nome do Filho. E ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 4, nós lemos o seguinte: nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. É claro, o nome de Deus está no Filho, a razão pela qual o nome dele vai estar na testa dos verdadeiros adoradores. Apocalipse fala que na testa dos salvos vai estar o nome de duas personagens somente, com um adendo da Nova Jerusalém, que não é uma personagem, é uma cidade. Mas o próprio livro do Apocalipse fala do nome da besta que vai estar na testa dos falsos adoradores. Olha as implicações da adoração e daquilo que se adora. O assunto é sério. Nós percebemos a importância desta mensagem, a trilogia da trasladação, e a necessidade, o dever incumbido
na crença, na certeza da impressão do Espírito de Deus, a fim de tornar conhecido a você. O verdadeiro dia de adoração. A adoração implica num dia de adoração. É por isso que nós vamos considerar este outro fator aqui com vocês. Vamos em Gênesis capítulo 2, versos do 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós temos aqui o relato da criação, e aqui vem nos dizendo que Deus, após toda a realização de sua obra, ele descansou no dia 7º. 3 coisas: descansou, abençoou e santificou. Mas a grande pergunta é: que dia é este, o dia 7º? Então nós avançamos novamente nas Escrituras Sagradas. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e nós lemos o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Qual é o 7º dia mesmo? Deus, escrevendo na sua santa lei com o seu próprio dedo, vai dizer que o 7º dia é o sábado. Ele vem dizendo que ele cria agora, que ele havia criado o mundo em 6 dias, os céus e a terra, exatamente o que está sendo declarado na primeira mensagem angelical. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é aquele? É aqui, ó, o Senhor Deus, que criou os céus e a terra. O 4º mandamento da lei de Deus, escrita pelo próprio dedo dele, está nos dizendo. Então, o 7º dia é o sábado. E novamente, 3 aspectos importantes: descansou, abençoou e santificou. Isso daqui não nos quer dizer alguma coisa? A adoração verdadeira implica num Deus verdadeiro e num dia verdadeiro. Respondendo então lá aquela terceira pergunta que nós fizemos a princípio com respeito à terceira mensagem angelical: quem a adoração com respeito a este Deus e o dia que se adora? Então veja bem, meus queridos, o cerne do grande conflito que teve início no céu e então é transportado para a terra, vai alcançar o seu clímax em torno destas questões que nós temos aqui considerado com você. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não permitirá que nenhum dos teus filhos, que nenhum dos honestos, dos sinceros servos e servas de Deus entrem nesta questão, neste conflito, nesta controvérsia, sem o devido esclarecimento. É por isso que as 3 mensagens angelicais de Apocalipse precisam ser proclamadas, precisam ser compreendidas, porque na controvérsia final, no clímax deste conflito, o mundo vai ser dividido em 2 partes. Aqueles que vão se posicionar com respeito à verdadeira adoração e aqueles que vão se posicionar com respeito à falsa adoração. Não à toa, torno a repetir, a primeira e a terceira mensagem angelical dá ênfase neste fator dominante, adoração, que constitui a terceira mensagem angelical. E o Espírito Santo? Temos falado do Pai, temos falado do Filho e o Espírito Santo. Vamos ler então Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 18. Ele vos dará outro Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Atos 16, 6 e 7.
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Gálatas 4:6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Tem-se entendido e ensinado que o Espírito Santo é um terceiro Deus. E sendo um terceiro Deus, deve ser adorado. Quem é o Espírito Santo? Não diz a Bíblia que o Espírito Santo é o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo? Cristo falou que seria enviado outro Consolador. E no mesmo capítulo ele vai dizer que não vai deixar os discípulos órfãos, mas vai voltar para eles. Então eu pergunto, essa volta está se referindo à segunda vinda de Jesus ou à sua manifestação em espírito no meio dos seus discípulos? Cristo falou, eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está presentemente conosco fisicamente, ele já voltou? É óbvio que não. Como então ele está presente? Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu. Como entender isso? A Bíblia está esclarecendo, gente. Outros textos, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. Porque o Evangelho de João vai dizer que o quê? Que o Cristo diz que o Espírito procede do Pai. Agora, como tudo nos chega através de Cristo, nós precisamos tomar cuidado com respeito a essa questão, implicando aí uma compreensão errônea com respeito ao Espírito Santo. Nós cremos em tudo que a Bíblia fala com respeito ao Espírito Santo, a sua obra, a sua missão, tudo. Agora, com respeito a ser ele um terceiro Deus, precisamos examinar melhor a nossa Bíblia. Apocalipse 4:5. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Quem são estes Espíritos de Deus? O profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2, vai nos dizer quem são estes 7 Espíritos. O mesmo Espírito que repousou sobre Cristo. Não tem como se equivocar. O Espírito de sabedoria, fortaleza, de conselho. Isaías 11:2 nos responde quem são estes 7 Espíritos. Um outro texto, Apocalipse 2:7-18, vai nos dizer, isto diz o Filho de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 igrejas que Cristo está dirigindo as suas cartas, é Ele próprio dirigindo estas palavras a ela. E como ele conclui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, quem é que está dizendo estas palavras às igrejas? Não é o próprio Cristo? Em cada igreja que ele começa ali? É Ele próprio. Ele é o Espírito. Aqui vem nos dizendo que diante do trono arde 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Alguns queridos teólogos aí têm dito que aqui está o Espírito Santo sentado no trono. Gente, analise o texto com cuidado. Ali está dizendo que o quê? Esses Espíritos estão diante do trono, não assentado no trono, como nós mostramos anteriormente. Porque quem está sentado no trono é o Deus único em Apocalipse 4. E aparece na cena o Cordeiro que também está diante do trono. Então, agora nós vamos apresentar o porquê caiu Babilônia. E vocês então vão entender aqui o nosso fechamento, a nossa conclusão desta palestra envolvendo o tema adoração. Nós agora vamos mostrar uma série de referências envolvendo Babilônia e as suas heresias. Babilônia e as suas mentiras. Babilônia, que é uma mulher, e as suas filhas que, embriagadas com o vinho da ira da sua prostituição, têm embriagado muitos cristãos e cristãs sinceras, por de repente não buscar examinar com profundidade as suas crenças, têm aí adotado comportamentos, procedimentos que precisam ser refinados, que precisam serem corrigidos, e por amor, Deus então envia luz para que os sinceros e honestos, torno a repetir, façam então estas considerações. Babilônia e a Trindade.
Nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada que não seja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Revista Life, Católica, 30/10/1950. Ou seja, aqui estão os eruditos católicos declarando que a Trindade é um dogma. E o que é um dogma? É uma crença que não tem base bíblica, que não tem fundamento doutrinário no assim diz o Senhor. E aqueles que professam este dogma não estão professando um princípio escriturístico, mas sim professando uma idealização humana. E Cristo deixou bem claro sua mensagem com respeito àqueles que anulam o mandamento pela tradição. A Enciclopédia Americana diz: o trinitarianismo do quarto século foi um desvio do primitivo ensino cristão. Já o paganismo no nosso cristianismo declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. E James Hastings, na Enciclopédia de Religião e Ética, escreveu: na religião indiana, por exemplo, temos o grupo trinitário de Brahma, Shiva e Vishnu. E na religião egípcia, com o grupo trinitário de Osíris, Ísis e Horus. Tampouco é apenas em religiões históricas que encontramos Deus sendo considerado como uma trindade. Então veja bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Quando o cristianismo foi paganizado no século 13 e 4, as crenças pagãs foram transportadas para a igreja cristã. Muitas delas tomaram lugar daquilo que era puro, daquilo que era verdadeiro. E dentre estas crenças veio a Trindade. Nós vemos aí o paganismo, muitos pensam, foi conquistado pelo cristianismo. Mas, na verdade, o paganismo suplantou o cristianismo. Então, Babilônia, que significa confusão, tem uma íntima associação na revelação da profecia bíblica com respeito a inúmeras adulterações da palavra de Deus. Babilônia e o mistério. No Catecismo do Católico de hoje, na página 11, nós lemos o seguinte: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ele estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. A Igreja estudou este mistério com grande solicitude e depois de 4 séculos de investigação, enfim, a Igreja, depois de 4 séculos... Espera aí, os apóstolos já haviam morrido? No 4º século, a doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja? A doutrina da Trindade é o mistério central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Agora eu passo a entender a doutrina da Imaculada Conceição, da plena divindade de Jesus, deixando de lado a plena humanidade dele. Agora eu entendo o porquê da deificação do Espírito Santo. Agora eu entendo o porquê Cristo não pode ser o intercessor no santuário celestial. Os homens têm que interceder, porque Cristo não era plenamente humano, então não foi plenamente tentado, então ele não pode interceder. Ou seja, sobre esta doutrina estão baseados todos os demais ensinamentos da Igreja. Ou seja, com esta doutrina, todas as demais doutrinas que constituíam pilares da fé da igreja primitiva foram sendo lançados por terra, e nós vamos ver mais adiante. Olha o que nos diz aqui o Catecismo Católico. O Pai existiu antes do Filho e do Espírito Santo. É uma pergunta? Ou melhor, o Pai existiu antes do Filho e do Espírito Santo? É a pergunta. Não, o Pai não existiu antes do Filho nem do Espírito Santo, porque todas as 3 pessoas divinas são igualmente eternas. Espera aqui, é um teatro então aquilo que está acontecendo na Bíblia? O Pai faz de conta que é Pai, o Filho faz de conta que é Filho? Eu não estou entendendo, porque se são coeternos, se Deus em algum princípio teve uma origem, ambos tiveram a origem no mesmo momento. Outra coisa, se eles são coeternos,
Isso anula a filiação de Cristo. A Bíblia deixa bem claro que Cristo foi gerado. Provérbios capítulo 8 deixa isso muito claro. O Evangelho de João e suas epístolas vão deixar isso bastante claro. Nós precisamos considerar isso com cuidado. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam deles os que invocam o Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Isso está registrado na carta Ut Unicit, página 13. O movimento ecumênico, em torno da qual estão se unindo as igrejas em pontos comuns de doutrinas, tem como doutrina básica, fundamental, a Trindade. É claro que confessar Cristo como Salvador, isso é óbvio. Como Senhor, é claro, as Escrituras deixam bem claro. Agora, a Trindade, a Bíblia não tem uma única parte que ressalta este aspecto. Então, eis aqui o mistério central de Babilônia. E Apocalipse 17, verso 5, vai dizer que na testa da mulher está escrito Babilônia, o mistério. E então agora a gente passa a entender por que na testa dos adoradores da besta vai estar o quê? O mistério. Por quê? Qual é o mistério central de Babilônia? A Trindade, que invoca a adoração a 3 deuses, mas na testa dos verdadeiros adoradores vai estar o nome de quem? Do Pai e do Filho. Eles estão dizendo ali que são uma Trindade? Aí é que está a questão. Babilônia e o domingo. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Isso está registrado em O Biblismo, página 106, do Padre do Bois, Belém. Mexeu na adoração, mexe também na questão do dia de adoração. Tudo no século IV. Aqui as autoridades católicas vêm dizendo que o quê? Que o domingo é uma tradição da igreja. Porque o domingo era o dia que os pagãos adoravam a sua trindade, os seus deuses, Ísis, Osíris e Óris. Os deuses pagãos são transportados para a igreja cristã. Mas não vem só os deuses, vem também o dia pagão de adoração transportado para a igreja cristã. Foi-se derrubando uma verdade, foi-se obrigado a derrubar outras. Foi-se acoplando uma mentira e foi-se obrigado a trazer outras mentiras. Vamos ler ainda o que está registrado em The Fate of the Father, edição de 1982, do Cardeal Gibbons. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. O que é que nós vemos aí? Uma tradição, uma observância religiosa estabelecida pelos homens, um dogma. Por isso, meus queridos, que o fator adoração implica também a questão obediência, porque Deus tem um dia de adoração. Lá a Babilônia também vai ter o seu dia de adoração. O sábado é um sinal de Deus. Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Babilônia também tem um dia de adoração. Se o dia de adoração de Deus é o sábado, logicamente, o dia de adoração de Babilônia vai ser o quê? O domingo? Uma tradição humana católica. Então, fator adoração implica em quem se adora. Fator dia de adoração implica em dia que se observa, em dia em que se adora esse Deus. E a minha pergunta então é, meu amigo, a quem você está adorando? Minha amiga, que dia de adoração você está santificando? As 3 mensagens angelicais de Apocalipse precisam ser compreendidas, porque estas mensagens, elas vão dividir o mundo em 2 pontos. Os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores, com o Deus verdadeiro e o falso Deus, e o verdadeiro dia de adoração com o falso dia de adoração. A questão é séria, sim. Babilônia e o batismo. Vocês percebem como a coisa é séria? Porque a segunda mensagem angelical está dizendo: caiu Babilônia. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no século II. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, páginas 365, 366 e 82. É claro
A igreja primitiva não cria na Trindade. Agora, depois de 4 séculos, a igreja começa a se desviar do princípio, começa a fazer acordos. Então, ela agora introduz a Trindade. Tem que mexer na questão do rito batismal. Então, lá no Evangelho de Mateus, o único evangelho, nós vamos ver registrado o batismo em uma Trindade. Mas tem fundamento isso daí? É bíblico mesmo, porque se nós formos ver os textos de Atos com respeito ao batismo dos apóstolos, eles vão estar batizando somente no nome de Jesus. Então espera aqui, será que os apóstolos foram os primeiros a nos dar o exemplo de ir contra a palavra de Deus? Cristo ordena eles a batizar o nome de 3 pessoas e agora estão eles ali na prática batizando em nome somente de uma? Examine aí os 10 primeiros capítulos de Atos e outros mais, vocês vão ver que não existe um batismo sequer em nome de uma Trindade, mas somente no nome de Jesus. Então, os registros históricos começam a fazer sentido, porque a Bíblia começa a dar respaldo. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século. Enciclopédia da Religião Canem, página 53. Séculos 3, 4, começando ali do século II, o paganismo começou a adentrar no cristianismo. O cavalo branco de Apocalipse, que representa a pureza, sai de cena com a morte dos apóstolos. O cavalo vermelho entra em cena porque os sucessores dos apóstolos começam a ser perseguidos por sustentar a pureza doutrinária. Mas o que? Quando chega no cavalo vermelho, eles começam a negociar para evitar a perseguição. E isso explica hoje porque a igreja cristã não é mais perseguida como foi. Houve acordos doutrinários. Servos de Deus começam a levantar durante a Idade Média, Wycliffe, Hus, Lutero, e começa a obra da reforma. E quando eles começam, a perseguição retoma, porque o poder dominante começa agora o quê? A mandar para as fogueiras, a mandar para os cadafalsos, a mandar para a guilhotina, a lançar nos mares, nas masmorras. Ou seja, Deus despertando homens a fim de despertar a sua igreja e trazê-la a um reavivamento. Só que esse reavivamento, essa reforma ainda não acabou, porque ela depende de mim e de você, para que seja concluída. Agora a grande pergunta é, você é um cristão sincero? Você é honesto? Está você mesmo comprometido com um assim diz o Senhor? Ou você, por temor da retaliação, do opróbrio, da perseguição, vai continuar se opondo a um assim diz o homem? Algumas pessoas têm dito que eu sou polêmico. E sabe, eu sou polêmico mesmo. Sabe por que eu sou polêmico? Porque a verdade é polêmica. A verdade, meus queridos, é polêmica. Os profetas foram polêmicos, os apóstolos foram polêmicos, os reformadores foram polêmicos. E você, se for um homem, uma mulher de Deus, uma serva, um servo de Deus, se você levar a sério um assim diz o Senhor, você inevitavelmente vai ser polêmico também. Sabe por quê? Porque o teu Salvador, o meu Salvador, foi o homem mais polêmico que existiu na face da terra. E aí? És tu um servo de Deus ou não? Faze tu o que manda o Senhor Jesus ou não? Porque ele deixou bem claro, se for meu amigo, farás aquilo que eu mando. Agora, é lógico, não é nossa intenção desmerecer ninguém. Nós respeitamos a todas as confissões religiosas. Há pessoas sinceras em todas as denominações. Entretanto, existe uma verdade que precisa ser dada. E todos os honestos que estão espalhados nas mais variadas confissões religiosas vão ouvir a voz do verdadeiro pastor e vão constituir num único rebanho, não baseado num assim diz o homem, conforme o ecumenismo está hoje proclamando, mas baseado num assim diz o Senhor, porque Cristo, Ele somente é a nossa única esperança da glória. Amém? De maneira que então nós concluímos esta palestra, deixando com vocês o último convite divino, que está
em Apocalipse capítulo 18, versos do 1 ao 4, ressaltando a segunda mensagem angelical, que diz: caiu, caiu Babilônia, como resultado do esclarecimento da primeira mensagem angelical, e também dando ênfase na advertência contida na terceira mensagem angelical. Então nós lemos o seguinte: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz que do céu dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse 18, versos do 1 ao 4. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, está aqui o último convite divino. Caiu, caiu Babilônia. Caiu, caiu a mentira, porque a verdade agora começa a ser exaltada. E vem agora o último convite de Deus, como resultado do seu apelo, da sua denúncia, da sua advertência. Sai dela, povo meu. Você vai atender este apelo. Você vai ouvir este último convite. Sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas pragas. Porque antes que Jesus se manifeste nas nuvens dos céus com poder e grande glória, esta controvérsia vai alcançar o seu clímax. E como consequência, as pragas vão cair, mas o povo de Deus, os servos e as servas de Deus serão protegidos. Então, meu amigo, está o apelo de Deus a você, como resultado da explanação das 3 mensagens angelicais. Então, novamente eu te pergunto: atenderá você ao apelo? Levará você a sério esta mensagem que vem diretamente do céu para você? Atenderá você às mensagens dos 3 anjos? É o meu desejo que você atenda às 3 mensagens angelicais, porque se você atender estas mensagens, você estará sendo preparado para a trasladação. E quando da volta de Jesus, você verá o seu rei em glória e formosura. Não temerás, não fugirás, porque você estará em paz. E então você terá a alegria de estar sobre o Monte Sião, juntamente com o Cordeiro, tendo na sua testa escrita o nome do Pai dele, o Deus único, e o nome dele, e então desfrutando as maravilhas da eternidade, porque um dia uma mensagem gloriosa chegou até você, e você foi humilde o suficiente para aceitar o assim diz o Senhor, lançou por terra o seu orgulho, a sua altivez, não considerou a sua posição, o seu título, nada dessas coisas, não olhou para os amigos, para os parentes, mas olhou tão somente para Jesus e aceitou ele, e com ele a sua verdade. Que Deus possa te abençoar, que esta mensagem te torne apto para a salvação. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.